Continuando mais um vídeo, questão de número 191. Em relação ao controle da administração pública, assinale a opção correta. Por favor, pause o vídeo, releia e marque a sua resposta. O gabarito é a letra B. O controle da administração pública pode ser interno ou externo. Como a gente viu, o controle pode ser interno pela própria administração pública e também externo, principalmente através do Poder Legislativo, auxiliado pelo Tribunal de Contas da União. Agora, a letra A. Dada a inafastabilidade do controle externo da administração pelo Poder Judiciário e pelo Poder Legislativo, está errado. Esses poderes sim vão controlar externamente a atividade administrativa. Letra B. A autotutela não se inclui entre os tipos de controle da administração. Está errado porque nós vimos que a autotutela é uma forma, é um poder, é um ato pelo qual a administração pública revê seus próprios atos. Letra D. O controle da administração pública restringe-se ao mérito da atividade administrativa sujeita a controle. A gente viu que o poder, a administração, ela pode revogar seus próprios atos, olha a palavra, revogar, por conveniência e oportunidade. Então não é somente o mérito. E anulá-lo quando for ilegal. Então, também controle de legalidade. Não se restringe ao mérito, portanto. Letra E. Não pode os administrados participar das ações de controle da administração pública, uma vez que constitui prerrogativa exclusiva dos agentes públicos provocar o controle, bem como realizá-lo. Como a gente viu, o direito de petição é uma forma de controle e um particular, o administrado, pode, através do poder de petição, também exercer esse controle. Questão de número 192. Na responsabilidade civil do Estado, novo assunto, responsabilidade civil, por favor, marque a resposta correta. O gabarito é a letra D. Na responsabilidade civil do Estado, são excludentes possíveis a culpa exclusiva da vítima e caso de fortuito e força maior por aplicação da teoria do risco administrativo. Como a gente viu, pessoal, nós no Brasil não adotamos o risco integral, só em determinados casos, por exemplo, material nuclear, material bélico. Então, dessa forma, pessoal, teoria do risco administrativo realmente são excludentes, possíveis excludentes. Quando a culpa for exclusiva da vítima, o Estado não vai indenizar. E também, caso fortuito ou força maior, o Estado não vai também indenizar. Um terremoto que destruiu vários carros no pátio da Polícia Civil, pátio do Detran, o Estado não vai indenizar. Tranquilo? Caso fortuito, força maior, exclusiva da vítima, porque nós adotamos o risco administrativo e não o risco integral. Letra A. Embora se aplique a teoria objetiva, exclui-se do seu âmbito as relações de consumo e, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Não. O Código de Defesa do Consumidor não será excluído por causa da teoria objetiva. Não. Realmente, aplica-se a teoria objetiva, mas não há exclusão, portanto, dessas relações de consumo. Letra B. Não há excludentes possíveis por aplicar como regra a teoria do risco integral. Não adotamos no Brasil a teoria do risco integral. Essa é uma exceção. Letra C. Aplica-se a teoria do risco administrativo, exige para a responsabilidade do Estado a ocorrência de ação ou omissão voluntária, nexo causal, culpa e dano. Não existe culpa e dano para culpa. Não existe a culpa, não há necessidade da culpa para a teoria do risco administrativo. Somente uma ação danosa, o nexo de causalidade, a ação e o nexo de causalidade e o dano. Neste caso, a culpa não. Letra C. Aplica-se a teoria subjetiva, invertendo-se o ônus probatório que passa a ser do Estado nas ações indenizatórias contra a ele propostas. Essa questão está errada. A letra E já está errada porque no Brasil aplica-se a teoria objetiva e não aplica a teoria subjetiva. Então já está errado, portanto, a letra D, o nosso gabarito, são excludentes. A culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior. E adotamos a teoria do risco administrativo. Questão de número 193. Em matéria de responsabilidade civil do Estado, qual a resposta correta? É a letra
Letra A. O Estado não é objetivamente responsável pelos danos causados por ato de funcionário de fato irregularmente investido no exercício da função pública. Pessoal, funcionário de fato. Nós estudamos sobre a teoria do funcionário de fato e vimos, pessoal, que os seus atos serão considerados válidos por segurança jurídica, mas é ilegal. Teoria do funcionário de fato, há uma ilegalidade. Então, o que a gente vai guardar? Apesar daquele funcionário estar ilegalmente ocupando um cargo público, aqueles atos ali serão considerados válidos por segurança jurídica. Portanto, aquele que recebeu um benefício por um ato de um funcionário de fato não tem que repor aos cofres públicos, mas o Estado também não terá obrigação de indenizar porque ele não é objetivamente responsável pelos danos que um funcionário de fato tenha causado irregularmente no exercício de uma função pública. É uma questão que tem controvérsia na doutrina, mas já caiu em 2009 pela Banca Fundação Carlos Chagas. Vamos ver a letra B. O Estado não pode ser responsabilizado nem diretamente nem em caráter subsidiário pelos danos causados por entidade autárquica a ele vinculada. Sim, subsidiariamente, sim, diretamente não, mas em caráter subsidiário ele vai responder. Letra C. A culpa exclusiva da vítima é causa de excludente da responsabilidade do Estado na visão de parte da doutrina. É a hipótese que impede a formação do nexo causal entre o dano e a conduta do agente público. Não. Realmente é culpa exclusiva é causa excludente da responsabilidade do Estado. A culpa exclusiva da vítima é causa excludente. A vítima foi somente do cara que estava bêbado e derrubou o poste lá e provocou o acidente. Ele vai responder, o Estado não vai responder, mas não tem nada de que impede a formação do nexo causal e o dano e a conduta do agente público. Isso aí é invenção de quem formulou essa questão. Isso está errado. Letra D. A empresa indevidamente excluída do certame licitatório pode ser indenizada a título de lucros cessantes pelos valores que lhe seriam devidos se tivesse celebrado o contrato com a administração. Licitação não é matéria de nossa prova, mas em todo caso, olha, a empresa foi indevidamente excluída do certame licitatório. Ela foi excluída daquele processo ali para escolher qual empresa vai contratar do poder público. Ela vai ser indenizada com os lucros cessantes pelos valores que seriam devidos? É impossível isso, pessoal. Imagina uma empresa, que está num processo de licitação para administrar uma ferrovia por 35 anos. Ela vai ganhar ali milhões, centenas de milhões de reais. Como que o poder público vai indenizar com esse valor o fato dela ser excluída? Não, impossível, totalmente errada. Letra E. A responsabilidade objetiva do Estado pelo só fato da obra pública não elide o direito de regresso contra o empreiteiro. É claro que não. Se o empreiteiro estiver dolo ou culpa, ele vai sim, vai haver uma ação regressiva contra ele. Então existe sim a possibilidade de regresso contra o empreiteiro da obra e não somente o Estado. O empreiteiro também poderá ser chamado em responsabilidade. Por isso, a letra A está correta no nosso gabarito. Questão de número 194. Analise as afirmações abaixo. Por favor, leia as alternativas e marque a sua resposta. O gabarito é a letra C. 1 e 2 estão corretas. Então, a letra C, desculpa que houve um erro de digitação, mas aqui é o item 3. Tudo bem. 1 e 2 estão corretas. Item 1. A responsabilidade civil do Estado é obrigação imposta ao erário de reparar os danos causados a terceiros pelos seus agentes públicos do desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Isso é responsabilidade civil do Estado. O Estado vai se responsabilizar pelos danos que os agentes públicos nessa qualidade causar, ou ainda que seja a pretexto de exercê-la.
Por exemplo, um policial de um dia de folga que vem se passar por policial em serviço e causar um dano. Item 2. A responsabilidade estatal envolve o desempenho das funções administrativa, legislativa e judicial, tendo em vista que todos os poderes integram uma única pessoa jurídica, titular de direitos e obrigações no nosso ordenamento jurídico, a administração, poder legislativo e poder judiciário, compreendendo uma única pessoa jurídica, e a responsabilidade estatal envolve todos os poderes. Item 3. Estão excluídos da ação regressiva em caso de dolo ou culpa os chamados agentes honoríficos, que exercem transitoriamente sem remuneração as determinadas funções públicas. Errado. Todos os agentes públicos estão sujeitos à ação regressiva. Portanto, os agentes honoríficos, aqueles que não exercem remuneração, mas transitoriamente prestam uma atividade pública, eles serão responsabilizados e poderá haver ação regressivas contra eles se eles causarem danos a terceiros. Tranquilo? Questão de número 195. Em uma escola pública localizada no interior de determinado estado da federação, um aluno efetuou o disparo de arma de fogo dentro da sala de aula contra a professora, ferindo-a em um dos ombros. A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta no que se refere aos danos causados à professora. Qual a resposta correta? O gabarito é a letra C. A responsabilidade civil objetiva do Estado. Responsabilidade civil objetiva. O Estado vai se responsabilizar. Vamos deletrar. Não há responsabilidade civil do Estado por terem sido os referidos danos causados por terceiro. Não, de forma alguma. Letra B. Não há responsabilidade civil do Estado dada a não configuração do dano direito. Também não. Letra D. A responsabilidade subjetiva? Não. E a letra E. Responsabilidade civil indireta? Não, pessoal. Neste caso, também será a responsabilidade civil objetiva do Estado. Sempre que estivermos diante de uma situação omissiva do Estado, uma situação em que o Estado se torna impotente, que ele deveria evitar, o Estado deveria evitar que crianças entrassem, que alunos entrassem armados na sala de aula. O Estado deveria evitar que pessoas que não tivessem posse de arma tivessem essa arma. Neste caso, será responsabilidade objetiva e não subjetiva. Então, está correta a questão. 196. Assinale a opção correta a respeito da responsabilidade civil do Estado. Já respondeu? O gabarito é a letra B. A semelhança do que ocorre no direito civil, o direito administrativo admite a culpa concorrente da vítima, considerando a causa atenuante da responsabilidade civil do Estado. Imagine, eu já dei exemplos, imagine que um veículo oficial, um motorista do Estado está ali dirigindo um veículo oficial embriagado e um particular também está ao mesmo tempo dirigindo um veículo sem habilitação. Ele não é habilitado. Os dois, um por imperícia e outro por embriaguez, provocam um acidente. Os dois culpados. Neste caso, o dano ali, haverá essa culpa concorrente e haverá uma atenuante da responsabilidade civil, no caso de indenização e reparação. Então, o Estado não vai cobrir todas as despesas ali por aquele dano. Será uma atenuante da responsabilidade civil. Dessa forma, a culpa concorrente. As outras alternativas, o Estado será responsável pelos danos que seus agentes causarem, sem incabível ação regressiva? Não, haverá ação regressiva no caso de dolo ou culpa. Letra C. A responsabilidade civil do Estado refere-se à obrigação de reparar os danos causados por seus agentes a terceiros em decorrência de suas atuações, mas não por omissões? Não. Seja por ação, seja por omissão, haverá responsabilidade civil. Letra D. O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da irresponsabilidade do Estado. Um dia já foi assim, hoje não. Hoje é a responsabilidade civil objetiva. Letra E. Segundo a Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado
abrange as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos e as executoras de atividade econômica? Não, pessoal. Cuidado. Quando a gente estuda na sociedade de economia mista, nós temos ali aquelas que prestam serviços e que exercem atividade econômica. Quando essa empresa pública ou essa sociedade de economia mista for executora de atividade econômica, portanto, não haverá essa responsabilidade objetiva. Então, preste atenção, segundo a Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado abrange as pessoas jurídicas de direito público e a de direito privado, prestadora de serviços públicos. Aí sim, responsabilidade objetiva. Mas quando ela exerce atividade econômica, não haverá a responsabilidade objetiva do Estado. Ok? Questão de número 197. Assinale a opção correta acerca da responsabilidade civil do Estado. Resposta correta é a letra D. A ação de regresso deve ser ajuizada pelo Estado contra o agente causador do dano e, em sua falta, contra seus herdeiros e sucessores, podendo ser intentada também mesmo após a exoneração, demissão, disponibilidade ou aposentadoria do agente responsável de seu cargo, emprego ou função. Pessoal, nós sabemos que há determinadas ações que podem ser levadas até aos herdeiros. No caso, nós sabemos que a sanção penal ela é personalíssima, não passa de pai para filho. O filho não vai pagar pelo crime do pai, mas o filho recebeu uma herança e essa herança provém de apropriação indébita, de peculato do pai. Então, será sim, até o limite de herança, essa ação pode haver essa ação contra o sucessor. E a ação de regresso também pode ser ajuizada contra o agente causador do dano e, na sua falta, contra os seus herdeiros e sucessores, desde que eles tenham recebido determinado valor do pai, mesmo após, aí pode ser também após a exoneração, demissão, disponibilidade, aposentadoria, porque senão, caso contrário, seria muito fácil. Haverá uma ação regressiva de 2 milhões contra mim. Eu peço a exoneração e vou viver dos juros do banco desses 2 milhões. Então, não seria cabível, ok? Então, tranquilo, essa é a nossa resposta certa. A letra A. O direito da vítima de pleitear a indenização pela ação danosa do Estado, assim como o direito deste de ajuizar a ação regressiva contra o agente público causador do direito do dano, prescreve em 5 anos, contados da data do ato ou fato que tenha sido dado origem ao dano. Por que isso está errado? Nessa letra A, realmente a primeira parte prescreve em 5 anos. 5 anos é o prazo que você tem para ajuizar uma ação contra o Estado, mas a ação regressiva contra o agente causador é imprescritível e o STF já se manifestou a respeito disso. Essa ação regressiva aqui contra o agente é imprescritível. Contra o Estado, o prazo é 5 anos, por isso está errado. É questão difícil, mas é para juiz federal. Para juiz federal, então, está de acordo com a responsabilidade do cargo. Letra B. A regra da responsabilidade civil objetiva constante da Constituição Federal alcança tanto as pessoas jurídicas de direito público quanto as de direito privado que prestam serviços públicos ou se dedicam à exploração da atividade econômica. Como a gente viu, pessoal, aqueles que exercem atividade econômica, o Estado não tem responsabilidade civil objetiva. Tranquilo? Então está errado. Letra C. Apenas os danos praticados por servidores públicos, sejam eles estatutários ou seletistas, dão ensejo à responsabilidade civil do Estado. Nós vimos que não. Todos os agentes públicos, inclusive os honoríficos, etc. Letra E. A responsabilidade civil do Estado pode ser conceituada como obrigação de recompor os danos causados a terceiros em razão de comportamento unilateral, comissivo, material ou jurídico de natureza ilegítima que lhe seja imputável. Não pode ser conceituada somente como obrigação de recompor os danos em ato unilateral comissivo. Não, nós sabemos que os atos omissivos, a omissão por parte do Estado, também dá ensejo à indenização, à responsabilidade civil, à responsabilidade do Estado.
Questão de número 198. Uma sociedade de economia mista prestadora de serviço público responderá por danos causados a terceiros independentemente da prova da culpa. Certo ou errado? Se você marcou errado, você errou. Está certo. Olha, uma sociedade de economia mista prestadora de serviço público responderá por danos causados a terceiros independente da prova da culpa. Não precisa provar a culpa, basta que haja o quê? Conduta danosa, nexo causal e dano. Se fosse uma sociedade de economia mista que exerce atividade econômica, aí não. Mas como é prestadora de serviço, está de acordo. Observe que há muitas questões nesse sentido, então fique atento. Questão número 199, mais uma para juiz federal. Olha. Segundo precedentes existentes no STF, não haverá responsabilidade objetiva do Estado, nem direito de regresso, quanto a atuação de tabelião vier a causar dano a terceiro, tendo em vista se tratar de atividade delegada à pessoa alheia ao serviço público. Certo ou errado? Se você marcou errado, você acertou. Pessoal, nós já falamos que todos os agentes públicos de tabelião, nós temos aí essas pessoas que exercem serviços notoriais, todas elas também responderão. Então, apesar de ser uma prova para juiz federal, muito fácil, e você não vai errar questão desse tipo na sua prova. Questão de número 200. Para encerrar essa aula, danos causados por materiais nucleares é um exemplo de atividade estatal que possui o risco administrativo. Certo ou errado? Se você marcou errado, você acertou. É um risco integral, nós já falamos sobre isso, é a exceção aqui do risco integral. Neste caso, não importa se o Estado vai sempre indenizar e sempre será culpado. Ele não pode haver, o Estado ele é plenamente responsável por força constitucional e admite aqui o risco integral. Na próxima aula, pessoal, a gente vai começar falando de outro assunto, nós vamos falar dessas questões de improbidade administrativa. Será matéria de nosso próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!